Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Estou gravando mais uma aula do curso de Teologia Básico, né? Onde você vai aprender muitas coisas importantes. Estamos começando com a nossa disciplina Teologia Sistemática. E para estudar Teologia Sistemática, você vai precisar de um livro, né? Que nós já falamos na aula anterior, mas vale a pena reforçar, tá bom? Então não esqueça, adquira o livro que nós mostramos, porque ele será como nós iremos fazer o nosso estudo de forma mais adequada. O livro é este aqui, tem o link lá vou deixar o link na descrição do vídeo, para quem estiver fazendo o curso de forma autodidata, e para quem está matriculado no curso a partir do dia 15, né? Eu já estou lançando os vídeos, mas a parte didática, pedagógica mesmo, será a partir do dia 15. Então, compre este livro, porque você vai precisar ler este livro para fazermos as nossas aulas, tá bom? Já falei sobre a preparação básica para o estudo, né? Como vai ser a nossa forma de estudo, não vai ter surpresa, ser tudo bem sério, bem firmado, bem pé no chão, para que você saiba o que está fazendo e para onde está indo, tá bom? E o que vai fazer, o que eu vou pedir de você e o que vocês vão me entregar em termos de trabalhos para eu avaliar como vocês estão progredindo nos estudos, tá bom? Não precisa se preocupar se você, de repente, não tem um português perfeito, digamos assim, né? Não precisa se preocupar com isso. Você precisa ter um português que seja o suficiente para entender o que estuda, né? O que lê e estuda, e se comunicar. Você não precisa ser um poeta, um escritor ou um intelectual para isso, tá bom? Então, nós já vimos aqui a preparação básica para o estudo, e agora, continuando nosso curso de teologia, né? Tem a preparação básica, agora a preparação para o estudo da teologia. Pode parecer um pouco estranho, mas você tem que se preparar para o estudo da teologia, e isso é a introdução do nosso livro didático, tá? Ali fala algumas coisas importantes que você precisa para a preparação do estudo, para estudar teologia. Bom, ele dá algumas coisas interessantes aqui, especialmente dando definições, como, por exemplo, o que é teologia? Ora, que negócio é esse de teologia? Ele coloca se teologia é uma ciência também. Será que é uma ciência? Algumas pessoas acham que a teologia é uma coisa inferior, digamos assim, né? Alguns pensam que é inferior. E quais são os motivos para estudar teologia? A tarefa da teologia em geral, que nós vamos tratar também. E ainda temos aqui a tarefa do teólogo sistemático e a tarefa da própria teologia sistemática. Nós vamos estudar esses assuntos na aula de hoje. Bom, primeiramente, vamos ver o que é teologia, não? Então, é importante que a gente saiba o que é teologia para que a gente saiba o que está fazendo. Já existem vários tipos de teologias que fazem por aí, né? Teologia zubandista, teologia budista, teologia isso e aquilo, né? Pensa-se que teologia seria o estudo de Deus, né? Mas teologia é um pouco mais do que isso, né? É mais do que isso. Embora não estejam totalmente errados, assim, em termos puramente de definição, essas pessoas que estudam outras religiões e colocam o termo teologia, eles têm liberdade para isso, você não pode proibir, né? Então, mas não é bem isso que a gente quer falar quando a gente pensa em teologia. Nós vamos pegar aqui uma definição bem simples, que é etimológica, né? Para quem não sabe, etimologia é o estudo da origem das palavras, né? E nós vamos ver qual é a origem da palavra teologia. Ela é um substantivo composto por aglutinação. O que significa isso? Ela é um substantivo no sentido de que ela é um nome, propriamente dito, não é um nome. Substantivo é nome. É composto porque ele junta duas coisas nele, tá? Duas palavras diferentes para formar um nome. Por exemplo, você, digamos, seja o seu nome, seja João, né? Mas João só não é seu nome completo, é João da Silva. Então, você, especificamente, é João da Silva. Então, essa composição gerou seu nome. Claro que você tem um nome bem simples e comum,
mas existem outros nomes mais complexos e que especificam mais ainda. Portanto, a teologia é um substantivo composto por aglutinação. Não estou usando aqui com o preciosismo de quem é professor de português. Estou dizendo que esse substantivo está composto por duas palavras, juntou as duas palavras, tá? Se eu tiver algum professor de português e quiser fazer alguma correção, fique à vontade, porque eu não tenho nenhuma pretensão em ser professor de português. Bom, teologia, você está vendo aqui a palavra teologia em grego, né? Theologia, né? E essa palavra, ela é formada por outras duas palavras em grego, que é theos, né? E logos, tá vendo? Você vai ver, se você observar o grego, você vai ver que as palavras, algumas letras são parecidas com o português. Guia, por exemplo, isso é um G, né? Com o gama, o I, o A, o O, isso é um L, isso é o E, o O, e aqui é o T, o teologia, né? E theos também é Deus, e logos significa discurso, palavra. Então juntou essas duas palavras aqui, juntou theos com logos e virou teologia. Theos significa literalmente Deus, tá? Deus. Deus. E logos, o que significa? Logos já tem uma coisa um pouco mais complexa, né? Logos significa a razão por trás de alguma coisa. Então, seria como se você pegasse a razão que está em você conhecer a Deus, um discurso racional sobre aquilo, né? Você fala de Deus, mas de uma forma racional, não só de uma forma, digamos assim, estática, cheia de misticismos, não. Você fala de forma racional. E logos também significa meditação lógica, ou seja, você vai meditar sobre Deus, especialmente na Bíblia Sagrada, de forma lógica, ordenada, tá? Então não pense que teologia é uma coisa que não tem lógica nenhuma, muito pelo contrário. A teologia, ela pode ser considerada, se a filosofia é a mãe de todas as ciências, né? A teologia é a avó, né? Então começa tudo por ali, né? É a avó e que foi se elaborando durante o tempo. Então não pense você que a teologia é uma falta de conhecimento, como dizem alguns, ou como se fosse algo ruim, como se fosse uma perda de tempo e de conhecimento em relação da teologia. Tá? Deixa eu puxar um pouquinho para cá, que acho que não está aparecendo muito bem aqui. Então, teologia, né? Teologia é formada por theos e logos, que significa Deus, e discurso racional, meditação lógica. Então, nós já vimos aqui a origem da palavra, né? Que ela, como ela é a parte da etimologia, tá? Então, já que nós resolvemos esse problema, vamos ver quais são, digamos, as disciplinas da teologia, né? Os assuntos agregados à teologia, os assuntos fundamentais e definição de teologia sistemática. As disciplinas que nós temos na teologia são as seguintes, né? A teologia bíblica, a teologia histórica, a teologia prática e a nossa amiguinha aqui, a teologia sistemática, certo? Então você vai ter esses 4 tipos de teologia. Ou seja, você tem discursos sobre Deus que vão partir por este caminho de vir por teologias específicas. A teologia bíblica, ela mostra a revelação de Deus conforme as Escrituras. A teologia histórica, ela mostra como as doutrinas foram se formando durante a história do cristianismo. A teologia prática tem mais a ver com coisas úteis para o ministério, como homilética e tal, hermenêutica e coisas assim. E a teologia sistemática é aquela teologia que pega e transforma tudo num sistema que nós vamos ver mais à frente. Primeiro eu vou te apresentar um pouquinho a teologia bíblica. Ela tem um caráter exegético. O que é exegese? Exegese significa você pegar o texto bíblico, né? A teologia bíblica, ela pega textos bíblicos e investiga esses textos bíblicos em seu caráter histórico e gramatical, tá? Ela pega aquele texto específico
e destrincha ele conforme aquele texto foi entendido pela pessoa naquela época, para aquela pessoa que foi revelado, né? Como ela entendeu aquele texto bíblico. Então, a teologia bíblica, ela foca nisso. Aliás, toda teologia, ela baseia nisso. A teologia sistemática vai cair por aí também. Então, nós vamos pegar a teologia bíblica, que vai ser o que nós vamos mais trabalhar. Mas para nós trabalharmos a teologia bíblica com mais efetividade, nós vamos precisar das outras teologias para poder a gente não cair em erros de exegese, erros de interpretação. A teologia histórica, como eu falei, ela mostra a história da formação das ideias teológicas. Você saber a história da formação das ideias teológicas é importante para que você não caia no erro de interpretar uma coisa errado e que já foi interpretada errada e já foi refutada no passado, certo? Muitos dos problemas que ocorrem hoje é falta de conhecimento da história da teologia. E as pessoas cometem os mesmos erros novamente e acham que estão fazendo novidade. Quem conhece um pouquinho de história da teologia ou teologia da histórica sabe que não existe novidade em teologia. Tudo em teologia já é passado, todo mundo já pensou a mesma coisa que está pensando, né? As bobagens que as pessoas pensam, alguém já pensou no passado. As coisas boas que alguém pensa, também alguém já pensou no passado. Então é importante conhecer a teologia histórica ou a história da teologia. Vale lembrar aqui que essa teologia histórica não significa uma adoração, por exemplo, a padres da igreja, pais da igreja do tempo mais antigo, né? Como se aqueles cristãos antigos fossem perfeitos e fossem a encarnação da verdadeira doutrina. Cuidado com isso. Isso é um procedimento católico que não tem nada a ver com o cristianismo evangélico, tá? Porque é importante saber que mesmo a igreja primitiva errou, tá? A igreja primitiva errou e cometeu erros feios. Mas, na verdade, o que nos faz entender aquelas igrejas, ver os erros que elas cometeram e como os apóstolos corrigiram, e não simplesmente cometer os mesmos erros que eles cometeram só porque são antigos, né? Então, cuidado com isso. Podemos falar isso mais à frente, mas estou só passando por alto. Bom, temos ainda a teologia prática, né? A teologia prática, ela tá ligada às coisas mais úteis, digamos assim, para o ministério, né? Não que as outras não sejam úteis, mas é que você faz exatamente, né? É o seu fazer diário no ministério. A homilética, por exemplo, é a disciplina que trata de como você estruturar um sermão, como você fazer um sermão, certo? Então, isso é importante que você entenda de homilética, né? A teologia prática também entra por um caminho de aconselhamento, como aconselhar as pessoas. O culto cristão, como fazer um culto, como dirigir um culto e coisas desse tipo. Qual é a estrutura de um culto? Então, entra por coisas mais nesse sentido e tem questões relativas exatamente ao pastoreio também. Claro que isso também é abordado pelas outras teologias, mas com outro foco, tá? Com um foco mais teórico. Aqui é um foco mais prático. Bom, você ainda encontra agora, assim, o nosso detalhe aqui, né? Que é o nosso foco, que é a teologia sistemática, né? Então, você precisa saber, antes de tudo, que é um sistema. Um sistema. Um sistema você pode entender melhor se você pensar que o sistema é um organismo, tá? Imagine que seu corpo é um organismo. Então, você tem seu tronco, cabeça, membros, mãos, pés, os órgãos internos, né? Então, nós somos um organismo que opera junto. E o sistema que você pode fazer também é a classificação de alguma coisa, um sistema teórico, né? E a teologia sistemática, ela pega a Bíblia Sagrada nos temas mais comuns que ela usa, né? E todos os temas especialmente, né? Não estou dizendo que a teologia sistemática é perfeita, mas já foi bem estudada. E ela pega temas como, por exemplo, salvação, né? Vida eterna, digamos. Outro é perdição, inferno. E ela separa eles em vários tópicos e depois junta eles. É como se você pegasse cada texto da Bíblia que fala sobre um assunto e você separasse. E depois que separasse, classificasse
e colocasse junto. Ó, esses textos aqui falam sobre salvação, esses textos daqui falam sobre perdição, digamos assim. Os textos daqui falam sobre a Trindade. E você vai juntando os textos. Então, assim, você classifica os textos e consegue ter tudo mais organizado para entender a teologia. Então, a teologia sistemática é basicamente essa questão de você organizar as ideias bíblicas, ideias acerca de Deus, né? Então, voltando ainda, nós vimos então que temos essas disciplinas: teologia bíblica, teologia histórica, teologia prática e teologia sistemática, de modo mais simples na teologia, né? Podemos incluir outras, mas não vem ao caso aqui. Já vimos a etimologia também. Bom, vamos para a definição de teologia. Vamos ver o que nós podemos ver aqui. Puxar um pouquinho para cá, né? Porque aqui está a minha imagem. Teologia é o estudo que considera a revelação como um todo, ou seja, a teologia sistemática, propriamente dito, ela considera a revelação como um todo e não como uma parte propriamente só. A revelação para a teologia sistemática ela é considerada como um todo, ou seja, o que Deus fala da salvação em Gênesis, ele fala também em Apocalipse. É a mesma coisa, uma coisa só que ela vai se revelando progressivamente. Então ela considera como um todo. Ao passo que a teologia bíblica, por exemplo, ela pode estudar o texto que fala sobre salvação em Apocalipse separado de Gênesis, tá? Faz uma exegese separada. Mas a teologia sistemática ela procura fazer uma coisa mais completa. Bom, além disso, a teologia sistemática, exatamente por classificar, ela procura ser mais didática, né? E sua base são as escrituras sagradas. Ou seja, se não existe teologia sistemática, ou se existe, não é a nossa, né? Baseada em outros livros, como, por exemplo, livro de Mormon, ou, sei lá, livros de Ellen White, coisa assim. Isso não cabe à teologia sistemática, tá? Embora alguns grupos religiosos usem. Não é teologia sistemática. Teologia sistemática, ela se baseia exclusivamente nas Escrituras. E eu quero me dedicar mais aqui a essa apresentação didática do plano de Deus, né? Por que uma apresentação didática? O que significaria isso, né? Às vezes a gente não sabe o que é uma apresentação didática. Muitos dizem assim, poxa, aquele professor tem didática. Aí você pergunta para ele, o que é didática? O cara não sabe, né? Ele sabe ensinar, né? A pessoa não sabe o que é didática. Bom, didática é basicamente isso. É você saber apresentar uma matéria, um discurso de forma atraente, envolvente, com ordem e coerência. Às vezes, alguns professores são até envolventes, atraentes, fazem a matéria ficar bonita, interessante, mas não conseguem manter a ordem, ou outros não conseguem manter a coerência. Então, para ser uma forma didática, ela tem que ter ordem e coerência. A teologia sistemática, né, fazendo a comparação com o professor, ela não é um professor, então não precisa ser eloquente, né? Mas ela procura ter ordem e coerência. E essa ordem e coerência é que faz com que a teologia sistemática seja apresentada de forma didática, tá? É importante a gente saber disso. Então, já vimos aqui a definição de teologia sistemática, que é o quê? Uma apresentação didática do plano de Deus, né? Baseada nas Escrituras e que é um estudo que considera a revelação como um todo e não somente como uma parte. Vamos passar para outra área. Temos aqui os assuntos fundamentais da teologia sistemática. Deixa eu voltar aqui. Você vai encontrar alguns assuntos fundamentais da teologia sistemática que são estes daqui. Eles recebem alguns nomes diferentes, tá? Dependendo do autor. Eu usei aqui alguns nomes, né, que são mais comuns para a maioria das pessoas, a maioria das igrejas, né? Por exemplo, muitas igrejas gostam de usar o termo bibliologia, outros tratam somente como escrituras sagradas, estudo das escrituras, né? E temos ainda aqui teologia, ou seja, a teologia sistemática. Ela vai estudar a própria natureza de Deus, a teologia própria, tá? A teologia em Deus mesmo, a pessoa de Deus, os atributos de Deus.
Então, isso que ela vai estudar. A antropologia, mas é uma antropologia teológica, não é aquela antropologia das ciências sociais, que na verdade é até contra a palavra de Deus muitas vezes. Então ela vai estudar como é o homem, o pecado do homem. O homem precisa de Deus, por que o pecado entrou no homem, coisas nesse sentido, né? Para entender a situação do homem perante Deus, tá? A bibliologia vai mostrar a importância da revelação de Deus através da Bíblia Sagrada, né? E isso aqui mostra a você que Deus se revelou através da Bíblia. Nós vamos estudar isso no capítulo 1 do nosso livro. Nós estamos tratando aqui da introdução que eu pedi para você ler. Bom, aqui temos algumas coisas interessantes. Espera, deixa eu abrir aqui. Teologia. Deixa eu ver aqui. Não, fechou. Beleza. Temos aqui a cristologia, né? A bibliologia, cristologia. Cristologia é você estudar sobre Cristo, sobre como Cristo foi revelado na Bíblia Sagrada, desde Gênesis até o Apocalipse. Tudo isso é desde Gênesis até o Apocalipse, a tudo ao mesmo tempo, tá? Juntando como se fosse um fio condutor que ligasse uma coisa a outra sem desvincular uma coisa da outra. Daí você percebe a importância da teologia sistemática, porque ela mostra para você a coerência das coisas para que você não seja incoerente na sua pregação. Por isso que eu escolhi iniciar pela teologia sistemática, porque você tendo um conhecimento de teologia sistemática, você terá também, consequentemente, uma coerência adequada. A soterologia, ou doutrina da salvação, né? Sotero vem de salvação, né? Tanto que quem mora em Salvador, na Bahia, é soteropolitano, né? Que tem de Salvador, né? E polis, né? Cidade, né? Então, soterologia significa isso, né? A doutrina da salvação é mostrar por que Cristo precisou se sacrificar por nós, quando que isso começou, por que Deus criou esse plano, né? E tudo isso você vai ver nessa doutrina da soterologia. E você vai ver isso mostrado do início ao fim da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Conceitos que vão de Gênesis ao Apocalipse. A eclesiologia, né, também é o estudo da igreja, porque a igreja foi o que Cristo instituiu, né? Cristo instituiu a sua igreja. Mas a eclesiologia ela será estudada conforme o padrão das escrituras, das sagradas escrituras, da Bíblia Sagrada, e não aquela eclesiologia baseada no papado ou coisa parecida, né? Uma eclesiologia que alguém inventa. Nós vamos estudar a eclesiologia com base nas escrituras. Você poderá dizer, mas tem igrejas que são um pouco diferentes das outras em organização? Sim, tem, mas há um certo nível de tolerância para essa relação das igrejas, né? Por exemplo, umas igrejas têm presbíteros, outras não têm, né? Outras têm só pastor, mas há uma diferença de interpretação que é considerada razoável, que não chega a ser uma heresia, né? Há uma pequena liberdade de você transitar entre uma interpretação e outra sem ser herege, embora haja pessoas que defendam mais uma do que outra. Então vamos entender isso também para a gente saber que de repente o fato de um irmão defender um ponto de vista um pouco diferente não significa que ele seja um herege ou coisa parecida, né? E por fim, temos a escatologia. A escatologia é a doutrina das últimas coisas. Aqui, ó, tá bem aqui, ó. Ela trata praticamente da volta de Cristo e sua vitória. Algumas pessoas pensam, a escatologia trata do fim do mundo, né? Não é do fim do mundo, é da volta de Cristo, né? Nós que somos cristãos, quando falamos da volta de Cristo, nós ficamos felizes porque Cristo vai voltar, não ficamos amedrontados, né? Não faz sentido você estudar escatologia para ter medo da volta de Cristo. Você tem que estar feliz porque Cristo vai voltar. Por isso que nós estudamos escatologia. Então não é exatamente aquela questão de, oh meu Deus, que coisa terrível, né? Vai ter o fim do mundo. Não, o fim do mundo é, na verdade, o início de tudo, ou seja, novos céus e nova terra em que habitam justiça.
portanto, o verdadeiro crente gostará disso, né? E temos ainda alguns assuntos agregados à teologia que o autor fala aqui, e vamos botar aqui alguns para você entender, que temos, por exemplo, a ética cristã, que é, por exemplo, você tem as normas, né, as regras de comportamento, e tem a ética, que é aquela situação onde você vai estudar como que aquela norma se aplica na realidade, tá? Você tem a moral, propriamente dita, e tem a ética, que é a aplicação da moral, né? Na verdade, ética e moral são a mesma coisa, só que a ética faz você mais refletir sobre aquilo. Por exemplo, a questão de Raabe, que mentiu para salvar os espias e quando Josué os mandou a Jericó. Ora, aquela mentira de Raabe não foi uma mentira ruim, porque ela estava fazendo a vontade de Deus mesmo estando mentindo. Então a ética, ela vai considerar essas coisas que são complexas, situações complexas, mas não é qualquer situação. Veja bem, não é assim. Ah, então se Raabe mentiu, mentir não tem problema, pode se fazer a vontade de Deus, então vou mentir sempre. Não, isso são casos extremos, casos extremos. Raabe estava numa situação de vida ou morte, um caso extremo, então ela teve essa licença moral, ela só ocorre em casos extremos, caso onde vai morrer muita gente ou vai haver um problema muito sério, aí existe uma licença para se seguir por um outro caminho que não seja o padrão, mas isso em casos extremos. Algumas pessoas pensam assim, se é relativo, então eu posso fazer qualquer coisa, né? Posso ter uma ética mais solta dentro do cristianismo. Não é isso, não. A ética cristã, propriamente dita, ela é uma ética rígida, mas em casos extremos, muito extremos, aí é permitido isso. O caso ali, no caso de Raabe, por exemplo, era um caso extremamente difícil, né? Se eles pegassem aqueles homens, provavelmente matariam Raabe, sua família, matariam os espias e ainda poderiam tentar tirar daqueles homens alguma informação de Israel, certo? Então, cuidado com essa questão de relativismo ético, tá? Porque a Bíblia mostra que há algumas diferenças sim, mas não são assim tão relativas quanto alguns querem que seja, né? Alguns querem que seja relativa demais para se beneficiarem disso, né? Com más intenções, na verdade. Entre os assuntos agregados, nós temos também a apologética. A apologética significa fazer defesa, da apologia dos textos bíblicos, do Evangelho, né? E a apologética, ela é geralmente feita aos incrédulos, tá? A apologética não é feita para crente. Tem alguns sujeitos aí que fazem apologia na internet, né? Apologia do Evangelho, mas querem fazer apologia para crentes, né? Como se fossem defender, combater crentes. Não é isso, gente. Apologia é para os incrédulos. Você faz apologia para os incrédulos, para que os incrédulos possam entender a mensagem do Evangelho. Apologia é diferente de evangelismo, tá? Evangelismo é quando você quer que aquela pessoa aceite Jesus, sempre queremos. Mas quando você vê que aquela pessoa tem chance de aceitar Jesus, você prega para ela aceitar. Quando ela diz assim, recuso, não quero, Jesus diz que não quer mesmo, mas começa a criticar o evangelho dizendo que não quer, aí você faz apologética, que é para mostrar que as razões do evangelho, as razões da palavra de Deus para uma pessoa incrédula que rejeita de toda forma o evangelho, a lógica do evangelho, tá? Então você vai, por exemplo, usar a teologia sistemática para mostrar a lógica presente no evangelho para os incrédulos, tá bom? Então essas são algumas dos assuntos agregados aqui, né, na teologia de modo geral, especialmente na teologia sistemática, né? Então, nós vimos aqui algumas coisas de teologia, o que é teologia e teologia sistemática. Nós vamos voltar aqui, tá? Então, essa parte aqui eu posso fechar, né, que já mostrei para vocês na aula anterior, né? Vamos voltar mais um pouquinho. Preparação para o estudo, estamos em que é teologia. Eu vou parar por aqui, porque essa aula está um pouco grande.
façam o resumo do texto que trata disso no livro, no nosso livro, tá? Do que é teologia, tá? No nosso livro aqui de estudo, Teologia Sistemática, façam o resumo conforme eu mostrei aqui na nossa preparação básica para o estudo sério, tá bom? Então, faça isso. Na próxima lição, nós vamos falar sobre teologia e ciência. Será que teologia é ciência? Ou será que teologia é ignorância, como dizem alguns, tá bom? Então, nós estamos aqui seguindo para a próxima lição, na próxima aula. Espero que você tenha gostado e que você produza boas coisas para o reino de Deus, tá? Faça o resumo, tá? Não esqueça, faça o resumo desse texto que nós estudamos. Vamos fazer devagarzinho, que a gente vai aprendendo e vai meditando. Se tiver dúvidas, você coloque lá na nossa plataforma de estudos. Essa plataforma só vai abrir dia 15 de agosto de 2018 para aqueles que se inscreveram no curso, tá bom? Eu já estou liberando as aulas, mas você só vai ter o apoio didático, ou seja, explicação, correção, orientação para fazer um trabalho e tal, através dessa plataforma, e para isso será só para os inscritos. São só 30 vagas no máximo, né? Se tiver 2 ou 3, vai ter curso também, não tem problema, tá? Mas, em tese, nós vamos no máximo 30, que já é muita gente, se for o caso. Mas vá participando, vá lendo, compre o livro, estude e ore a Deus para que Ele te ilumine, tá? Uma das coisas que eu tenho que falar que é importante é que quando você estuda teologia, você deve simplesmente se dedicar muito à oração, para que a palavra de Deus penetre no seu coração e ela possa fazer frutos dignos de arrependimento, tá bom? Que Deus abençoe rica e abundantemente. Até a próxima lição. Continue lendo esse capítulo de introdução ainda, que nós vamos ver mais matérias para frente. E vá fazendo o resumo e os trabalhos de resumir, ler daquele jeito que eu falei, resumir gradativamente. Deus abençoe.